Eu sou enfermeira, tá? Eu me formei em 2008 em Vassouras, no Rio. Eu sou especialista em saúde pública, em auditoria. Eu vi que tem um companheiro aí da auditoria de fiscais também, né? Eu sou auditoria em saúde, também sou formada em MBA em acreditação em saúde. Né? Hoje, eu estou como uma tenente da aeronáutica da unidade de Guará, né, da Escola de Especialistas. Eu já estou lá há 6 anos. É uma realidade bem diferente do mundo civil, mas com certeza a gente aprende muita coisa nova a cada dia, né? E a Núbia já me conhece há alguns anos, sabe que eu gosto muito de coisas novas, de desafios, e eu acho que lá eu cheguei nesse ponto. Todos os dias é uma coisa diferente do mundo civil e eu aprendo bastante. Eu também tenho uma clínica de vacinas, né, vacina e saúde em Intamonte, porque eu sou de lá, minha família é toda de lá. E aí eu sempre trabalho de segunda a quinta em Guará e sexta e sábado eu estou em Tamonte. E eu sou casada, tenho um filho de 1 ano, né? Esse mês a gente está aí para falar do mês da mulher, né? Eu acho assim, as pessoas, principalmente onde eu trabalho, né, na Força Aérea, a gente vê que o mundo é muito já se olha pensando que são um mundo de homens, né? E assim, a unidade, ali em Guará são 6 unidades, a unidade que eu trabalho, pelo menos 60% dela é formada só de mulher, né? A força feminina está aí, esse mês ela vem mais intensificada para a gente. E o interessante é que lá a gente é tratada, a gente até brinca, né? Que milico não tem sexo. Nós somos tratados iguais os homens, nós fazemos as mesmas regras que os homens, a gente vive num mundo igual. A gente faz todos os testes físicos, a gente faz acampamento, a gente passa pelas mesmas coisas que o mundo masculino. Né? A gente não... Lá essa diferença não existe. Né? E também a diferença assim, de posto, de profissões. Né? Aqui fora, no mundo civil, a gente tem as diferenças entre salários de uma determinada profissão e de outra. Lá é classificado conforme o posto. Né? Então, eu sou tenente, independente da minha profissão, aqui de Cruzeiro, tem outras pessoas que trabalham lá, tem fono, tem médica, e todo mundo recebe pela mesma coisa. Então, eu acho que é também um ponto positivo, né? É uma coisa interessante, todo mundo se trata, tem um respeito, e eu achei muito interessante que vocês se tratam todos de companheiro, né? E é um dos nossos lemas que nós aprendemos lá quando a gente entra. Companheirismo e espírito de corpo. São coisas que nós temos que ter, ninguém fica para trás, temos que ajudar um ao outro, né? Porque se nós não somos uma equipe, se nós não somos companheiros, para que a gente está junto, né? Isso é uma coisa muito interessante que a gente trabalha muito lá, e eu me identifiquei muito quando vocês começaram a falar, porque todos se chamando de companheiros, eu achei isso muito interessante, que já é uma coisa que eu vivo lá, né? Voltando assim, tirando um pouco do que eu vivo hoje de milico, né, para minha profissão como enfermeira. Eu trabalhei muito pouco como enfermeira assistencial, eu sempre fui mais do administrativo. Só que lá onde eu trabalho, a gente tem um hospital e nós concorremos à escala de assistencial também. E nessa pandemia, no início, vocês falando da pandemia, né, de fase roxa, fase vermelha, a gente sente na pele, porque quem está na linha de frente, desde o início a gente fala, a gente pede muitas coisas, e muitas vezes as pessoas só veem, a gente percebe isso, que as pessoas só veem que o real, a pandemia está perto, quando elas têm alguém próximo a elas doente. Se não tem, elas passam a viver da forma que elas já viviam antes, muitas vezes deixam a máscara de lado, e assim, são coisas muito importantes, e que a gente que está na assistência, está na frente, a gente, assim, vê muitas coisas ruins. Perdemos pessoas muito próximas no trabalho, devido ao Covid, e ele está aí na nossa porta, né? Hoje mais do que nunca. Eu também, assim, eu entendo o lado saúde, mas como os senhores estavam discutindo no início, temos a questão financeira, né? A gente não pode deixar de pensar nisso. Existem esses dois lados, essas duas balanças, né?
igual alguém comentou, eu tenho um comércio, tenho 5 funcionários, e assim, muitas vezes, como vai pagar aluguel, como vai pagar esses funcionários se tudo fecha, né? Eu entendo os dois lados e, sinceramente, eu não tenho nenhuma posição para falar assim, qual dos dois lados é melhor ou é pior. Eu acho que não existe, infelizmente, porque os dois lados pesam de uma forma muito grande, né? Porque financeiro, tem gente que a gente sabe que está passando, fica de portas fechadas, como vai pagar o aluguel, como pagar funcionários, como vai viver, mas ao mesmo tempo, a gente que está lá no hospital vê coisas que a gente fala assim, poxa, as pessoas poderiam ajudar mais, mas também ninguém sabe da realidade de cada um. Então, assim, eu acho que eu não tenho nenhuma opinião mais formada de qual lado pesa mais, né? Mesmo sendo saúde, eu também vejo que o lado financeiro é uma questão importante, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, me foi proposto para falar um pouco do meu mundo, e é o que eu tentei passar para vocês. Se tiver alguma coisa, pode perguntar, alguma dúvida, até do meu mundo, que é totalmente fora do civil, estou à disposição. Companheiros, Eu nós tenho sim, temos viu? alguns minutos à vontade. Eu tenho sim. Ô, Andressa, me diga uma coisa. No seu currículo aqui diz o seguinte, que você é sócio de uma clínica de vacina e saúde em Tamonte, não é isso? Parece que Isso. ontem o governo liberou para a parte privada adquirir as vacinas. Você tem alguma previsão de quando iriam aparecer a vacina para o privado, para a tua clínica, da Covid? Então, na verdade, o que ele fala na televisão não é bem o que ele manda Claro. para a gente, né? Ele liberou para as clínicas privadas. Ele só não fala quando. Sei. Então, nós acreditamos que ele só vai liberar para a gente comprar somente quando a saúde e os idosos estiverem vacinados. Porque eu acredito que ele pense dessa forma: se eu liberar para as clínicas privadas comprar, eu vou ter que dividir a indústria com eles. Com E certeza. eles vão pagar mais caro. Então, pelo menos o público-alvo, ele vai ter que primeiro vacinar para depois liberar para a gente. Ele autorizou as clínicas particulares comprar, mas ele não deu data a partir de quando. Por enquanto, a gente não pode comprar. Não tem previsão, né? Não. Entendi. Eu acredito que só dá uns 2 meses. Eu acredito que antes disso ele não vai liberar. Sim. Você tem noção, mais ou menos, de, se fosse liberado, quanto seria o custo de uma vacina para o setor privado, mais ou menos? Não tenho nem Não tem ideia. noção, né? Não. Complicado. A gente levantou quanto está saindo nos Estados Unidos, por quanto eles compraram. Para a gente, sairia em torno de R$ 500, mas os Estados Unidos fez uma compra gigantesca, né? Gigantesco. Então, ele também ganhou na quantidade. Com certeza. Então, assim, não dá nem para saber por enquanto, porque o governo não liberou absolutamente nada para a indústria para a gente ainda. Os parabéns pela sua presença aqui, tá bom? Obrigada. Mais algum companheiro? Ou companheira? Eu queria saber da Andressa se, com relação à pandemia, qual foi a maior dificuldade, né, que ela sentiu sendo enfermeira, né, estando na linha de frente. Olha, Núbia, eu acho que é ver as famílias dos pacientes. Porque você vê o paciente, muitas vezes ele não tem, assim, tá entubado, ele não tem tanta reação, mas você vê o desespero do familiar do lado de fora, sem poder ver a pessoa que ele ama. Eu acho que essa é a fase mais difícil. Com certeza. E saber lidar com esse familiar é muito difícil, porque o desespero dele é muito grande. Com razão, é alguém que ele ama, mas ao mesmo tempo você está lá num lado que você não pode fazer muita coisa por ele. Às vezes o que a gente faz é ligar o nosso celular por chamada de vídeo para a família, é o que dá para fazer. E aí eu acho que isso é o mais triste, você não ter o contato da família e ver a tristeza deles. Eu acho que isso é o pior. Obrigada, Andressa. Ô, Vanessa, você já vacinou? Eu não vacinei ainda, porque o meu marido, ele pegou Covid. E aí, como ele pegou, eu tive contato, eu só posso vacinar 30 dias após. E agora eu posso vacinar e não tem vacina.